Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria imparável. Já estava ansioso aqui para poder conectar com vocês mais essa segunda-feira. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Boa noite, Nil. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Melhor agora, vai começar a nossa reunião. Bora lá, então vamos começar mais um módulo. Ana Lu, tudo bem? Boa noite. Nós vamos começar mais um módulo aqui da nossa mentoria. Esse módulo vai falar sobre inteligência relacional. Já vamos falar um pouquinho sobre o assunto, né? Mas o próprio nome já está dizendo, inteligência e relacionamento. Muitas vezes nós perdemos oportunidades porque nós não sabemos nos relacionar. O tema da aula de hoje é a consciência relacional. Você atrai quem você é. Eu não sei se você já parou para perceber, mas aquela história de os opostos se atraem é muito difícil, né? Geralmente são os semelhantes que se atraem. Você já parou para perceber? Que nós atraímos semelhantes? Aproveito já para trazer uma reflexão. Quem são as pessoas que você está atraindo para a sua vida? Nessa fase agora. Se você parar e fazer um paralelo, em algumas fases pode até ser que você atraiu algumas pessoas que você não gostaria de ter junto com você, mas atraiu. E como que, né, essas coisas vão acontecendo? Dependendo da fase que você está, você vai atraindo o tipo de pessoa ali na sua vida. Já parou para perceber isso? E quando você está reclamando, você vai atrair pessoas que reclamam? Quando você está no negativismo, você vai atrair pessoas negativas? Quando você está sem dinheiro, você vai atrair pessoas sem dinheiro? Você já parou para perceber essa parte do relacionamento? Como que essas coisas acontecem? Por que será que essas coisas acontecem? Por que que a gente atrai isso? Alguém já parou e falou assim, caramba, verdade, né? Em determinada fase, eu estava assim e comecei a atrair esse tipo de gente, pessoas próximas de mim que estavam na mesma situação. Já aconteceu com vocês ou não? Só para eu saber, só para eu me situar aqui. Falem comigo. Oi, Nil, tudo bem? Oi? Então, comigo aconteceu sim, várias situações semelhantes. Inclusive, quando eu estava me separando, eu comecei a me aproximar e automaticamente conhecer apenas pessoas que estavam em processo de separação, que estavam se separando, também que estavam em crise financeira, com os mesmos problemas. E eu pensava, nossa, mas estamos na mesma situação. Então, você falou, aconteceu comigo sim. O tema da aula é você é o que você atrai. Alguém mais? Boa noite, pessoal. Tudo Boa bom? noite. Você está falando isso, eu também fico pensando, Nil, na questão de, às vezes, a gente tá estressado ou tá com algum problema, lembrando exatamente de uma situação que aconteceu agora há pouco, tipo, e a gente atrai gente, que, tipo, a gente já tá estressada, a gente atrai gente estressada, entendeu? A gente tá com um problema não só nessa situação, mas no mais amplo também. Pois é. O tema da nossa aula é consciência relacional, né? Você atrai quem você é. Então tem muito a ver com a gente. A gente vai falar bastante aí sobre essa questão da identidade, embora a aula não seja sobre identidade, mas a gente vai entender o porquê que a gente acaba atraindo. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava numa companhia aérea, no aeroporto de Curitiba, e tinha várias pessoas que gostavam de reclamar. Mas tinha uma mulher especificamente
que nada estava bom para ela. Ela reclamava de tudo. Se tinha sol, ela reclamava, se tinha chuva, ela reclamava, se tinha frio, ela reclamava dos clientes, ela reclamava do horário. Sabe aquela pessoa que nada tá bom? Sabe? Aquela pessoa que ela não consegue nada, nada tá bom para ela. Ela era essa pessoa. E todos os problemas vinham para ela. Todos os problemas vinham nela. A gente estava assim, às vezes, entre 4, 5 pessoas no balcão e o problema vinha nela. Ela atraía. Porque ela reclamava, ela gostava de brigar, ela gostava de confusão e os problemas, as confusões geralmente vinham para ela. Ela atraía. Por quê? Era quem ela era. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas se alguém lembrou de alguma coisa aí, se quiser falar, pode falar também. Deixa eu só ver o chat aqui. Tá, sim. Beleza. Vamos lá. Qual que é o objetivo, então, da nossa aula? O objetivo da nossa aula é desenvolver consciência profunda sobre como identidade, maturidade, identidade, maturidade emocional e padrões internos determinam o tipo de conexões construída ao longo da vida, compreendendo que as relações não acontecem por acaso, mas por contabilidade psicológica, emocional e também espiritual. Então, nós temos 3 pontos aqui: compatibilidade psicológica, compatibilidade emocional e compatibilidade espiritual. O que nós temos aqui, então, de conteúdo? Primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, que as relações não são encontros aleatórios, são reconhecimentos inconscientes. Olha que interessante. Esses encontros, essas pessoas que você atrai, que acaba vindo até você, não é objeto do acaso. Não é uma coisa aleatória, não é uma coincidência. São reconhecimentos inconscientes. Então, a gente está falando da parte inconsciente, tanto nossa quanto das outras pessoas. Então, não é a questão dos opostos se atraem, é os semelhantes. Os semelhantes que se atraem. É a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é o campo energético, é a vibração que você está naquele momento. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. O ser humano, ele possui um mecanismo psicológico chamado familiaridade emocional. O cérebro, ele tende a interpretar como seguro aquilo que é conhecido. E mesmo que aquilo que é conhecido seja prejudicial. O cérebro, ele não vai se importar com isso, desde que seja conhecido. É um mecanismo, tá? Essa familiaridade emocional é um mecanismo. Pode ajudar? Pode. Pode ajudar a sobreviver? Pode. Pode prejudicar? Pode. O cérebro não vai distinguir isso. Ele simplesmente vai fazer você buscar aquilo que é familiar, aquilo que é semelhante. Volto a dizer, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. O nosso cérebro vai buscar essa referência. Então, isso vai explicar por que as pessoas frequentemente repetem os mesmos tipos de amizade. Você já parou para pensar que, de repente, alguns amigos saem da sua vida e aí vem outros que são parecidos, são semelhantes, têm algumas características? Às vezes, você sai do lugar, né? Você busca ambientes parecidos com aquele. Relacionamentos afetivos, né? Até mesmo ambientes profissionais ao longo da vida. Muitas vezes você sai do emprego e dificilmente você quer mudar radicalmente. Geralmente você quer buscar um ambiente semelhante com aquilo que você estava acostumado. Por quê? É um mecanismo. Essa familiaridade emocional é um mecanismo. É um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de adaptação. Aquilo está mais fácil, está mais seguro. Você não vai ter que inventar, você não vai ter que fazer coisas diferentes. Dentro daquele processo da nossa mente, nos proteger
e economizar energia, esse chamado familiaridade emocional vem no intuito de preservação, de manter você seguro, de manter você segura, mesmo que seja de forma prejudicial. Então não se trata de azar. Não é porque você tem o dedo podre para escolher um homem, para escolher uma mulher, para as amizades. Nada disso. Se trata de padrão. Nós desenvolvemos esse padrão, inconscientemente nós buscamos esse padrão. Nós buscamos esse tipo de relacionamento. E aqui eu não estou falando de relacionamento amoroso só não, tá? Porque tem a ver também. Não é o relacionamento conjugal, mas o relacionamento de uma forma geral, amigos, colegas de trabalho, pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia. E olha que interessante, a neurociência comportamental demonstra que o sistema límbico prioriza previsibilidade emocional acima do bem-estar real. Então, entre o seu bem-estar e essa previsibilidade, o teu sistema límbico vai priorizar isso. Ele não se importa se você vai sofrer. Não se importa se vai ser ruim para você ou não. Em termos práticos, o cérebro prefere o sofrimento familiar ao crescimento desconhecido. É por isso que a gente trava, é por isso que a gente não consegue avançar. É por isso que chega no momento da vida, às vezes você não consegue fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. Por isso que às vezes o medo toma conta. Alguém pediu para perguntar? Eu recebi uma notificação aqui e aí eu não entendi direito. Alguém quer perguntar? Não? Mas vocês estão entendendo que não o oposto, é o semelhante? Nós vamos atraindo por causa dessa familiaridade, o nosso cérebro vai buscando essas referências, nós vamos encontrando essas pessoas com características semelhantes, essas pessoas que às vezes têm os mesmos problemas que a gente. A Elaine até falou, né? Ela estava passando por um processo de separação e ela começou a atrair, né? A estar com pessoas que também estavam no mesmo processo. E aí é onde acontece muitos problemas, porque às vezes você atrai esse tipo de pessoa, você não está decidido. Aí às vezes chega uma pessoa e fala assim: é isso mesmo, separa. A melhor coisa que eu fiz foi separar. Para ela, funcionou. E aí vem esse conselho, né? Esse conselho maravilhoso que a pessoa está dando, baseado na vida que ela teve, no relacionamento que ela teve. Ou, né, em outros casos, né, em outras situações, a pessoa vem lá e ela traz aquela experiência, porque você acaba atraindo aquele semelhante, aquelas pessoas que estão passando em situações parecidas, semelhantes à sua. Então, esse tema eu achei muito interessante, porque nós atraímos quem nós somos. Talvez, nesse momento, você já esteja numa fase muito melhor, você já não está atraindo mais pessoas ruins, né, ou pessoas problemáticas. Eu já cheguei em um momento da minha vida que eu falei assim, caramba, mas como que eu estou atraindo tantas pessoas com problema para perto de mim, né? O que será que está acontecendo? Por que será que isso, né, tá vindo tanto problema, já não chega os meus, né? Já tem problema dos outros, mas por quê? Era sobre mim. Não era sobre as outras pessoas, era sobre mim. Eu estava atraindo aquilo que eu era. Eu estava cheio de problemas e automaticamente eu estava atraindo por causa desse padrão que a gente falou aqui. Do nosso cérebro ir buscando esse padrão de comportamento e se associando. E aí, a gente vai falar mais para frente que existe um campo energético no estudo, que vai fazendo com que essas pessoas apareçam na vida da gente. Assim como o dinheiro, assim como as oportunidades. A gente consegue atrair. A Aline está aí, a Aline trabalha com a energia, né? A Aline fala bastante sobre isso. E está dentro desse Sim. processo. Está dentro desse processo de você atrair. Você atrair a riqueza, você atrair o dinheiro, você atrair a oportunidade, você atrair o negócio. Está dentro desse campo energético. É justamente aí que a gente consegue trazer os problemas para a vida da gente também. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, não se trata de azar,
Trata-se de um padrão, né? E a neurociência, ela explica isso, né? Como essa prioridade da, da previsibilidade emocional acima do bem-estar. Não importa se você vai estar bem ou não. Por isso, quem cresceu em ambientes de crítica tende a aceitar relações críticas. Olha o padrão. Você cresceu num ambiente que as pessoas ficavam te criticando o tempo todo. Você participou disso, só que agora você saiu, você começou a crescer, mas você aceita participar de ambientes que as pessoas estão te criticando o tempo todo. E você não avança, você fica ali, refém dessas pessoas. Olha outro padrão. Quem viveu escassez emocional tolera negligência. Por quê? A vida inteira foi escasso. Qual o problema de eu ser negligente ou as pessoas serem negligentes comigo? Quem nunca desenvolveu identidade sólida busca um pertencimento acima do propósito. Nunca conseguiu desenvolver essa identidade. É melhor eu pertencer, eu estar aqui. Para isso eu abro mão. Eu abro mão dos meus princípios, abro mão dos meus valores, porque eu preciso pertencer. Se dane o propósito. Se dane o que eu tenho que fazer, desde que eu pertença a uma comunidade, desde que eu pertença a um grupo, desde que eu pertença a algo. E é por isso que a gente vê hoje as pessoas, cada dia mais, vivendo situações que você olha e fala assim, não é dessa pessoa. Não era nem para você estar aí. Não era nem para essa pessoa estar ali. Então ela permite, né? Por quê? Ela desenvolveu esse padrão. Ela desenvolveu esse mecanismo, né? Que faz com que ela aceite. Então, relacionamentos tornam-se extensões da história interna não resolvida. Olha que interessante, marca isso para você não esquecer. Os relacionamentos tornam-se extensões da história interna não resolvida. Toda vez que você não resolve a sua história interna, você estende isso para relacionamentos. E olha que interessante isso aqui. Biblicamente, lá em Provérbios 27:19, ele vai falar assim, ó, assim como o rosto se reflete na água, o coração do homem reflete o homem. Ele está falando assim, quando você olha para a água e você enxerga o seu reflexo, o teu coração vai refletir quem você é. E aí vai revelar, né, a sua intenção. A gente sempre tem falado isso, né? Sobre a mudança ser de dentro para fora, né? Então, primeiro você constrói isso internamente, depois ele começa a aparecer externamente. O teu propósito é aquilo que você carrega, ele vai refletir no rosto depois que refletir no coração. Então, relações revelam a estrutura interior. Por isso que a gente está falando dessa parte relacional, né? Da parte de relacionamentos, inteligência relacional. Como você vai se relacionar com as pessoas? Porque o que a gente vai falar mais para frente, nas próximas aulas, vai ser mais interessante, porque a gente vai falar um pouco de persuasão, a gente vai falar um pouco de como você manter isso. Eu não sei se vocês já leram o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas se você não leu esse livro, leia. Leia esse livro porque é um livro que é muito bom para quem trabalha com público, para quem trabalha com pessoas. Porque tem várias coisas que você pode usar para sair desse padrão que a gente está falando aqui, que eu estou te explicando como que as coisas funcionam, e várias coisas que você pode utilizar a seu favor dentro daquilo que você faz, dentro do que você trabalha. E como você lidar com as pessoas, como você trabalhar com as pessoas. Porque não existe, né? Seria bom se a gente recebesse um manual, né, de como lidar com as pessoas, mas não é assim. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender. E aí nós entramos no nosso nível 2 aqui, que é o nível das conexões, revela o nível da identidade. Chega num ponto importante que as nossas conexões revelam a nossa identidade. Vamos lá, deixa eu olhar para vocês aqui, que eu gosto mais disso. Eu gosto de olhar vocês, por isso que eu prefiro que vocês estejam com a câmera aberta. Qual é o nível de relacionamento que vocês têm hoje?
Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as 5 pessoas que estão convivendo com você ali? Você consegue fazer uma reflexão sobre isso? Você consegue fazer um paralelo? Como são essas pessoas? São boas? Te influenciam? Essas pessoas te ajudam, te carregam, te levam para o próximo nível? Ou essas pessoas têm sido um peso, você que está carregando elas? Não estou dizendo que é ruim também, né? Às vezes você tem força para poder carregar essas pessoas. Mas como que está sendo? Essas pessoas estão te ajudando ou elas estão te sugando? Como que está sendo esse nível aí? Vocês querem falar agora ou não? Porque o nível de conexão vai revelar o teu nível de identidade. Quem são as pessoas que você está se conectando? Oi, boa noite. Boa noite. Já fiz essa pergunta, né, em algumas palestras que já escutei e fiz essa avaliação. E, assim, há um tempo atrás eu estava bem, com um grupozinho bem difícil. E fui eliminando e fui para um nível assim, falei assim, eu gostei disso e fui. E estão me levando para cima. Muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que te levou a falar assim, não, esse grupo aqui não dá mais? Eu acho que foi igual nós estamos aqui hoje, sabe? Escutando, entendendo e refletindo perguntas que a gente não faz para nós mesmos. Quando a gente começa a fazer as perguntas para nós mesmos e responder, porque também é difícil, né? Aí a gente começa a questionar as nossas atitudes, começa a questionar os nossos valores, começa a questionar, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? É isso mesmo que eu quero, que está certo, não está certo? Aí a gente vai percebendo que algumas coisas, alguns padrões não servem mais para nós. Não tem como voltar mais atrás, não tem como mesmo a gente querendo, a gente sufoca. Então, foi nesse sentido que eu falei assim, não é mais aqui, não tem condições, né, de ser desse jeito. E fui para frente, Legal, chegou né? no nível de consciência que você falou, olha, não dá mais, esse ambiente não está proporcionando um crescimento. Aí você teve que mudar de ambiente, algumas pessoas foram ficando automaticamente para É, trás. e não é fácil, porque assim, apesar das pessoas ainda conviver comigo, porque não tem como jogar elas fora, só sai pra lá, né? Porque tem umas pessoas que não tem como, né? Não tem como tirar da vida. Mas também, né? Mas a gente pode entender e falar assim, não, tá bom, fica aí que eu vou fazer, seguir a minha vida. Tá bom, já que você quer estar desse jeito, né? Ah, é porque falam pra gente, você tá diferente, você não é mais a mesma. E aí eu falo assim, não sou mesmo, não. Eu falo mesmo, eu não sou mesmo. Eu cresci, eu evoluí, eu não sou mesmo a mesma, e eu estou gostando dessa minha versão, e vou bola para frente. Se querem ficar comigo, fique, se não querem ficar comigo, tá tudo bem, né? E olha que Mas, assim, eu interessante, estou amando essa minha versão. dentro do que você falou, acontece aquilo que a gente falou no início agora da associação do cérebro. Você começou a mudar, a sua mudança incomodou as outras pessoas porque inconscientemente elas não reconheceram aquele padrão. Aí o que que acontece? Você tá chata, você ficou estranha, você não sei o quê. Ah, por quê? Eu tenho que te atingir de alguma forma para que você volte. Hum. Porque elas não mudaram E o foi, padrão delas. Você mudou o e seu foi padrão. doloroso, mas eu fui firme, mesmo assim. E, E por e, isso que eu estou aqui na aula, e por isso hoje, que a gente hoje, vai por exemplo, procurando. você se relaciona com essas pessoas. Só que não é o mesmo relacionamento que você tinha. É um relacionamento Não, diferente. Porque o teu padrão hoje é um padrão diferente do que você era antes. Então, o sim, teu cérebro hoje, ele está buscando outras associações. Quando você olha, você fala assim, não tem como eu me associar mais com essa pessoa como era antes. Porque como era antes. o Isso. padrão dela é muito mais baixo agora do que o que eu estou buscando. Aí vem aquela É. explicação científica. O nosso cérebro ele vai buscando essas referências. Então, você está num outro nível agora de referência. Daqui a pouco você vai estar num outro nível de referência. Você vai estar buscando outros padrões. Aí, esses padrões, se a gente não souber trabalhar eles, né, vai refletindo. Se a gente não souber trabalhar esses padrões, a gente pode ir diminuindo. E aí, o que eu estou falando para É. vocês aqui é neurociência, né?
Não é coisa do além. A neurociência já explica como a gente está falando ali. Aí a gente pegou um trecho ali da Bíblia que o próprio provérbio estava falando ali sobre, né, a água reflete aquilo que está no seu coração. Quando você olha para a água, né, ou você olha para o espelho, vamos pegar hoje, né? Você olha para o espelho está refletindo o que está dentro do seu coração. Quantas pessoas hoje olham para o espelho, mas não se enxergam? De verdade mesmo. Você hoje Muitas. olhou para o espelho e enxergou você? Não estou falando de você Eu ali, sim. escrever o cabelo, olhar para você e falar assim, pô, sei lá, você é o cara, você é a mulher. Você olhou para o espelho hoje e falou? Ou quanto tempo faz Aí que hoje muito eu tempo fiz não faz isso. isso? Hoje eu fiz isso e falei assim, tô orgulhosa de ver como você se tornou, Não, sabe? entendeu? Mas nosso, peraí, nosso nível, né, de conexões, ele vai revelar a nossa identidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e a gente já volta para compartilhar mais. A não ser que alguém tenha alguma coisa para compartilhar. Mas vamos lá. Pessoas não se conectam apenas por interesse externo, mas pela ressonância identitária. Marca essa palavra aí que eu achei ela incrível. Ressonância identitária. O que que é a ressonância identitária? Ressonância é vibração. Vibração de identidade. Então, você não se conecta com as pessoas pelo interesse externo. Você vai se conectar com as pessoas por essa ressonância da sua identidade. Olha que interessante. Identidade frágil vai buscar o quê? Aceitação. Se eu estou com a minha identidade frágil, a minha ressonância vai ser o quê? Busca de aceitação. Quem eu vou encontrar nesse caminho? Pessoas em busca de aceitação. Pessoas parecidas comigo. Pessoas semelhantes. Porque minha vibração está buscando aquilo. Eu vou buscar. Quando eu tenho identidade madura, eu começo a buscar um alinhamento. O meu alinhamento vai me distanciar de muitas pessoas, mas vai fazer com que eu conecte com pessoas que estejam também nesse processo de alinhamento. Então, olha que interessante. Vibração, lembra que a gente falou? Frequência. Você vibrou dentro da sua identidade, você vai começar a atrair pessoas que vão te ajudar dentro do seu propósito, pessoas com identidade parecida, semelhante à sua, pessoas que estão buscando o mesmo propósito, pessoas que têm os mesmos princípios, pessoas que têm os mesmos valores, e aí vai aquele processo do crescimento, que é a gente usando o exemplo da Meire ali. Ela estava no nível, ela olhou e falou assim, não, eu preciso buscar coisas a mais. Começou a buscar coisas a mais, ela saiu desse grupo, não foi aceita, porque as pessoas começaram a buscar referência e não encontraram nela. Hoje ela olha e fala assim, não tem como voltar. Por quê? A minha vibração hoje é outra. É diferente, não conecta com a vibração daquelas pessoas. É por isso que dá esse choque, por isso que as pessoas não aceitam. Então elas querem fazer de tudo para te puxar na frequência delas. É por isso que eu falo que quando você começa a reclamar, você atrai pessoas que reclamam, porque a tua vibração é no campo da reclamação ou no campo da murmuração. É esse tipo de pessoas que você vai atrair. Então não é o oposto, é o semelhante que você vai atrair. Então, quando não existe clareza interna, qualquer conexão parece oportunidade. Sabe quando quando você está num nível aqui, num nível diferente, você começa a fazer uma conexão, você fala assim, não dá, não faz sentido não. Não dá para levar um relacionamento à frente com essa pessoa. Porque não é qualquer conexão que parece uma oportunidade. Eu já deixei muitas coisas de lado por causa disso. Então, isso gera relações baseadas em necessidade emocional, validação ou medo de exclusão. Por quê? Porque não tem essa clareza. Eu não sei o que eu estou buscando muitas vezes. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. E aí eu vou aceitando cada coisa que vai acontecendo. A psicologia social, ela chama isso de dependência de aprovação, estado no qual decisões relacionais são guiadas pela necessidade de pertencimento e não por valores. Quando a pessoa tem necessidade de aprovação,
ela fica refém da aprovação das pessoas. Então ela não faz, ela não age enquanto ela não consegue essa aprovação. Ou quando as pessoas não estão vendo. Ela só consegue fazer alguma coisa quando as pessoas estão observando e ela vai buscar um elogio, ela vai buscar uma aprovação daquelas pessoas para que ela consiga seguir, para que ela consiga avançar. E o resultado disso é inevitável, né? O resultado inevitável é tolerância excessiva, né? Toda pessoa que está nessa vibração baixa, toda essa pessoa que está buscando aceitação, ela tolera. Eu não vou dizer muitas coisas, ela tolera quase todas as coisas. Ela tem dificuldade de estabelecer limites. De repente você está nessa situação, está na hora de você sair. Ela entra num processo de adaptação constante. Ela começa a mudar, ela muda. Por quê? A identidade não está definida, né? E ela quer ser aceita. Então ela vai se adaptando para poder se manter aceita. Então ela não estabelece limite, ela tolera tudo, ela deixa as pessoas fazerem o que quiserem com ela. Você olha, às vezes, numa amizade, você olha um relacionamento, você vai percebendo. Como que a pessoa deixa você falar? Como que você deixa, né, alguém falar assim com você? Como que você deixa as pessoas fazerem isso com você? Não, tá tudo bem. Ah, tá tudo certo. Ela aceita, porque ela tem dificuldade em colocar limites. No fundo, não é o que ela gostaria, mas ela quer ser aceita ali. Então, ela deixa que as coisas aconteçam. Então, uma identidade definida reduz drasticamente o número de conexões. E aí eu preciso chamar a atenção sobre essa parte aqui. Quando você tem uma identidade definida, isso vai reduzir drasticamente o número de conexões que você tem. Mas aumenta exponencialmente a qualidade dessas conexões. Diminui a quantidade? Diminui. Porque nem todas as pessoas vão te entender, nem todas as pessoas vão falar a mesma língua que você, nem todas as pessoas vão buscar as mesmas coisas que você. Eu sei, tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu converso com fulano, converso com ciclano, converso com alguns amigos, converso com algumas pessoas, converso com cliente, eu chamo para vir na mentoria, a pessoa não quer, a pessoa não se esforça, ela quer ajuda, mas quando você oferece ajuda, ela não quer. Tá aí, ó. A explicação tá aí, tá nelas. A explicação tá nesse processo. E aí nós entramos na lei invisível da associação. Que existe uma lei invisível dessa associação. Ambientes de relação e relações moldam percepções. Ambientes e relações, eles vão moldar a nossa percepção, a nossa ambição e comportamento mais do que a força de vontade individual. Então, a gente precisa entender que o ambiente, ele tem uma força poderosa, poderosíssima, muito. E eu estou vivendo isso na prática agora. Eu acabei de me mudar para a Espanha, então eu estou frequentando ambientes onde fala uma outra língua, onde tem uma outra cultura, né? E aí eu já estou sentindo que algumas coisas eu já. Primeiro, porque eu preciso falar a língua, né? Mas muitas coisas que eu já estou aprendendo aqui já está acontecendo naturalmente. Por quê? O ambiente. Então, já estou soltando algumas palavras que falam normalmente aqui, já estou me adaptando a várias coisas, porque o ambiente vai nos moldando. Dentro do ambiente que eu estou agora, é necessário que eu me envolva com o ambiente. Mas às vezes você não tem necessidade de se envolver com o ambiente, mas a proximidade, o próprio ambiente, vai moldando você. Aí você acaba falando algumas palavras que você não falava, que você escutou a outra pessoa falar uma, duas, três, quatro, 10, 30, 50 vezes no dia, você acaba falando. Você vê a pessoa mentindo, você não mente, mas daqui a pouco você começa, porque você está vivendo isso dentro do ambiente. Talvez você não tenha o hábito de fazer isso, mas você começa a fazer. Isso no ambiente de trabalho acontece muito. Tem muitas coisas que você não faz naturalmente, mas no ambiente de trabalho você acaba fazendo. Porque o ambiente ele tem essa força. O ambiente é forte. Esse ambiente aqui, ó, de crescimento e tal, as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão buscando, as pessoas que estão participando de todas as aulas, elas estão conseguindo crescer. Por que que algumas pessoas participam da mentoria e não conseguem? Porque elas só participam, elas não estão no ambiente. Você vê elas raramente, você vê elas de vez em quando. E aí o ambiente ele vai fazendo com que você
cresça ou que você diminua. Depende de como você está inserido, depende de qual ambiente está fazendo parte da sua vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com os ambientes. Então, estudos longitudinais de comportamento social mostram que hábitos, padrões financeiros, saúde emocional e até perspectiva de futuro são altamente influenciados pelo círculo emocional mais profundo. Então, já existem estudos dessa parte de comportamento humano que já conseguem comprovar que os nossos próprios hábitos, os nossos padrões financeiros, e aí faz muita diferença as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tanto na parte financeira, tanto na parte do hábito, até da saúde emocional. E a própria saúde física, né? Faz uma diferença. Às vezes você está perto de pessoas que praticam atividade física, eles acabam te puxando para atividade física. Assim como se você ficar perto de sedentário, você vai ser sempre criticado porque você corre, porque você malha, porque você caminha, porque você pedala, porque você faz alguma atividade física. O comportamento social, né? As pessoas, elas querem reprovar você para que você se mantenha, para que você não fale daquilo. Então, a convivência prolongada ajusta padrões neurais. E aí é explicado neurologicamente. Você convive no ambiente, você convive com as pessoas, vai ajustando seu padrão neural por meio do espelhamento social. Isso a gente reflete, a gente espelha isso. O cérebro aprende observando antes mesmo de decidir conscientemente. Então o cérebro vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, porque ele vai espelhando, 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 espelhando. Daqui a pouco você, larga aquele comportamento. Por isso é interessante e é importante, você que é pai, você que é mãe, né, ajustar o seu comportamento com aquilo que você fala, porque os seus filhos estão te observando o tempo todo. E eles refletem. Não sei se vocês. É porque quando é dentro de casa a gente não percebe. Mas quando você olha para outras pessoas, você percebe o comportamento. O filho, a filha, geralmente ele reflete. Fala igual o pai, fala igual a mãe, solta algumas palavras que o pai solta, que a mãe solta. Por isso que você falar palavrão dentro de casa vai fazer com que o filho também queira falar palavrão. Às vezes, eu já, não é o caso de vocês aqui da mentoria, mas eu já vi pessoas que brigam com o filho porque está falando palavrão, mas solta palavrão o tempo todo. Ela associa. Ela pode não falar por medo do pai ou da mãe, porque está sendo repreendida ali. Mas externamente, lá fora, lá na escola, lá na rua, vai falar, porque vive com aquilo. É o ambiente. O ambiente faz toda a diferença. Ó, eu vou usar um exemplo real aqui de dentro da sala. E pode até falar mais sobre isso. O Salatiel. O Salatiel chegou em Curitiba, e aí você pode até falar sobre isso. O Salatiel chegou falando gíria. Mano, tá Ah, ligado? Tipo assim, pá, pô, né? Chegou no primeiro dia, a gente foi buscar ele no aeroporto, tá? A gente tava chegando de Uber, ele já chegou e meteu um pro. E a Josi mora em São José, sabe muito bem, né? Tipo, é estranho pra gente ali, né? Aí ele chegou, mano, tipo, mano, manda teu Pix aí, né? Falei, cara, a abordagem tem que ser diferente aqui. Você não tá lá na periferia, você não tá lá, né? Pá. Se você vai em São Paulo, por exemplo, os caras vão te chamar lá, ô cachorro. Entendi. Por quê? É ambiente. Aí, voltando ali do Salatiel, a gente foi ajustar, aí chegou o Douglas, a gente foi ajustando. Aí ele foi falando, tá, ô, como assim? Peraí, não, calma aí. Fala direito. Aí foi ajustando. No entanto, que ele fala bem diferente até do que quando eu conheci ele. Não é verdade? Isso é verdade. Tudo que você falou tem uma verdade, porque é o meio, né? O meio, se você não mudar, ou ele te expulsa, ou você muda, né? Então, tem essas duas opções apenas. E um impacto forte foi essa convivência, primeiro, da cultura, né? Essa questão do humano é muito forte aqui, tanto em Brasília quanto em São Paulo, né? Rodeia muito. Então, para cada ambiente tem um tipo de comportamento, né? Tem um tipo de meio para ali para você se comportar. Isso é fato. E mudou, hein? Mudou. É, faz toda a diferença. Então, por isso, a associação nunca é neutra.
A própria Bíblia, né, as Escrituras reforçam esse princípio ao afirmar que quem anda com sábios será sábio. Eu gosto muito de ler Provérbios justamente por causa disso. Provérbios traz coisas incríveis que a gente usa no nosso dia a dia. Provérbios já estava falando sobre quem anda com sábios será sábio. A transformação ocorre pela convivência antes de ocorrer pela decisão. Então, você quer crescer? Anda com gente que está buscando crescimento. Você quer ir para o próximo nível? Anda com gente que já foi para o próximo nível. Já está lá, que está vivendo aquilo que você gostaria de viver. Começa a fazer essa associação. Começa a estar perto dessas pessoas. Você quer ser milionário? Você quer ter dinheiro? Começa a andar com pessoas que estão fazendo, pessoas que estão trabalhando, que estão crescendo, estão se desenvolvendo. Você vai ter que associar. Não adianta você andar perto de pessoas que não conseguem enxergar isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que, teoricamente, essa pessoa ela já não está num nível raso. Essa pessoa já tem um certo tipo de conhecimento, já ouve podcast, já buscou, já saiu da bolha. Só que a mentalidade ainda é limitada. Por quê? A conversa é carrinho, salarinho, meu cantinho, tá sempre no diminutivo. A gente estava tendo uma conversa sobre oportunidade, sobre negócio, e a pessoa falou, não, e se eu conseguir a minha casinha, se eu conseguir meu salarinho fixo ali, para mim já tá bom, depois eu vou pensar nisso. A mentalidade é uma mentalidade pequena, porque ela nunca vai conseguir chegar além, porque a mentalidade dela é com o básico, e tá tudo bem, se uma vontade dela é estar na média, né, é ter o que todo mundo tem ali, é se contentar com aquilo, tá tudo bem. É um entendimento dela, é um querer dela. Então ela vai lutar a vida inteira para aquilo aí. Só que a gente, na posição de mentor, sabendo que a pessoa tem um potencial para ir além, que ela pode ter coisas maiores, que ela pode ter um posicionamento maior, que ela pode ter coisas melhores, viver uma vida melhor até do que ela está vivendo, a gente já não se contenta. Você já olha e fala assim, poxa, tem como ela chegar em outros níveis. Só que ela precisa perceber isso. Mas para isso ela precisa estar num ambiente que vai influenciar ela. Nós tivemos um contato, né? Mas se ela ficar perto de mim, se ela passar mais tempo junto comigo, ela vai ser arrastada. Vai acabar indo para o próximo nível, vai mudar essa mentalidade. Porque o ambiente faz toda a diferença. O ambiente faz toda a diferença. Por exemplo, se você convive. Vamos pegar aqui uma questão religiosa. Se você convive com pessoas que não gostam de orar, não gostam de estudar a Bíblia, não gostam de ir na igreja e tal, você não vai conseguir. Você vai também seguir aquele ritmo. Você pode até levar por um tempo, mas a convivência vai te enfraquecendo. Ou, se você for forte, você vai acabar conduzindo essa pessoa junto com você. Aí tudo depende da tua identidade, do que você já definiu, da onde você quer chegar, do que você quer fazer, do que vai acontecer. Ou você vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Você que vai decidir. Relacionamentos funcionam como aceleradores. Olha só. Aceleram o crescimento, aceleram a estagnação e aceleram decadência. O relacionamento ele pode fazer você crescer, ele pode fazer você estagnar, ou ele pode fazer você decair. Mas ele vai acelerar isso. Seja pro bom ou pro ruim. Seja pro bem ou seja pro mal. Ele vai acelerar esse processo. Os relacionamentos eles funcionam dessa forma. E aí nós entramos nos padrões relacionais repetitivos. Isso não são coincidência, tá? Não são coincidência. Um dos maiores sinais de inconsciência relacional, volta, é repetir experiências semelhantes mudando apenas os personagens. Já aconteceu com você? De você repetir a mesma coisa que um amigo, que alguém da família, alguém que convive com você? Repetir, você fazer acontecer praticamente a mesma coisa ali. Já aconteceu com vocês ou não?
Um amigo, alguém da família fez alguma coisa, aconteceu algum episódio, alguma coisa, você repetiu, você fez também. Ô, Nil, Eu acho. Pode falar. eu lembro quando eu era criança, aonde eu ia de outro estado, eu voltava falando com sotaque, porque eu queria muito espelhar aquelas pessoas, né? E hoje eu moro em outro estado. E aí todo mundo fala assim, nossa, mas você não perde o sotaque. Aí agora é diferente, né? Você já não quer perder mais a sua identidade, né? Você quer se manter, pelo menos preservar um pouquinho daquilo que, tipo, você tem da vida toda, né? Quem quer falar? Não, não, eu também só ia falar que acho que todo mundo acontece pelo menos uma vez ou outra na vida, né? Nesse sentido. Eu não me lembro aqui agora, né? Mas muita gente me fala assim: nossa, você tá igualzinha à sua mãe. Principalmente eu com minha mãe. Bem lembrado. Então, assim, a gente, ó, minha mãe não é só minha mãe, não era só minha mãe, né? Era minha companheira, era minha companheira de viagem, minha confidente, minha amiga, e minha patroa. Então, então a gente pega isso, né? O jeito de falar, o jeito de conversar e o jeito, até os três jeitos que o outro tem, né? Apesar que sou filha, a gente tem essa genética. Mas assim, mesmo com as amizades também, a gente faz algumas coisas que faz, nossa, apareceu fulano, né? Então, acho que no momento da vida a gente deve acontecer isso, né? Ou essa parte dos pais é bastante evidente, né? Convivência a gente acaba refletindo. Mas tem pessoas que refletem o comportamento, por exemplo, do patrão, do chefe, do líder. Quer ver? Eu vou falar um pouquinho do ambiente religioso, porque é um ambiente que eu estou bastante inserido, né? Tem muitas pessoas que começam a espelhar, por exemplo, o pastor, um líder ali. A Carol mesmo trabalha liderando jovens na igreja. Muitos jovens se espelham nela, no marido dela. Às vezes perfume, às vezes a vestimenta, às vezes o cabelo, às vezes o óculos. É um processo natural, é um espelhamento. A gente busca referência do ambiente onde a gente está inserido. Isso vai acontecendo. E é muito doido, porque é inconsciente muitas vezes. E pode ser o contrário também, né? É, alguém espelhar a gente, né? Assim, porque assim, eu me lembro quando eu dava aula à noite, né? E de repente veio uma aluna para mim e falou assim: olha, professora, aí colocou a mãozinha dela assim na mesa, né? Eu, nossa, pintou a unha. Tipo assim, sabe assim, né? No outro dia ela. Não, desculpa, não foi pintar a unha, ela tava de anelzinho, sabe? Eu gosto muito de anel, essas coisas. Na outra semana ela tava de cabelo escovado, na outra semana aí eu olhei assim, né? Mas assim, acho que ela precisava disso, eu vi o potencial dela, mas ela estava assim, sabe quando a pessoa está no casulo, né? E de repente quer sair desse casulo e devagarzinho vai indo, vai indo, vai indo, né? Então, talvez a gente também podemos espelhar, o outro pode espelhar a gente, né? Também nesse sentido, né? A parte do comportamento, da vestimenta, essas coisas acaba espelhando, mas experiências também. Às vezes você acaba vivendo a mesma experiência que a outra pessoa, porque isso acabou sendo espelhado, ou alguém vive a mesma experiência que você, porque acaba sendo espelhado. Então é muito sério e muito interessante isso. Então muda os nomes, permanecem as dinâmicas. Mesmas frustrações, mesmos conflitos, mesmas decepções e os mesmos ciclos de aproximação e afastamento, porque segue um padrão, segue um padrão. Vai mudar o personagem, mas vai continuar a mesma frustração. Vai mudar a pessoa, mas vai continuar com os conflitos semelhantes, com as mesmas decepções, com os mesmos ciclos de aproximação e também de afastamento, porque segue essa linha. Então, a psicologia denomina isso de repetição compulsiva, tentativa inconsciente de resolver no presente aquilo que não foi integrado no passado. Enquanto o padrão interno permanece, o ambiente externo apenas se reorganiza para poder reproduzir aquilo. E é por isso que a gente chega nesse processo de repetir o padrão do pai, o padrão da mãe, o padrão da família.
Sabe aquele processo de repetição de padrão? Vem disso daí, né? Dessa reorganização que a gente vai tendo e essa semelhança, esse padrão que a gente vai desenvolvendo. Então a gente faz a mesma coisa que os nossos pais fizeram. Então acontece muito, por exemplo, a avó separou lá do avô, o pai separou da mãe. Aí chega na sua vez, você acaba separando, porque é um padrão. Você entrou nesse padrão repetitivo e vai acontecendo com você. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que quebrar esse padrão e começar um novo ciclo, um novo padrão. Alguém tem que entender esse processo, falar, não, comigo não vai acontecer. Comigo não vai ser assim. A questão da separação é mas tem várias outras coisas. Várias outras coisas. Que você vai vendo e vai desenhando esse padrão. Então, consciência rompe ciclos antes mesmo de novas decisões serem tomadas. Então, enquanto o padrão interno permanece, o ambiente externo apenas vai se reorganizando. Aí, a consciência precisa romper esse ciclo antes das novas decisões serem tomadas. Precisa quebrar de alguma forma. E aí nós entramos no nosso quinto ponto aqui, que é conectar-se com o propósito. Começa pela responsabilidade pessoal. O ponto da virada acontece quando a responsabilidade deixa de ser externa. Não é mais as pessoas são difíceis. Não é mais ninguém presta. Não é mais sempre acontece comigo. Esquece. Não é mais isso. A pergunta muda para o que em mim permite, atrai ou mantém esse tipo de relação. Então, para aí. Está desorganizado. Minha vida não está funcionando. As coisas não estão acontecendo. Pá, parou, refletiu. E o que que em mim está atraindo ou está mantendo esse tipo de relação? Está fazendo com que eu me submeta a isso. E aí vamos pegar aqui um padrão. Vamos falar de relacionamento. Para quem não acertou ainda no relacionamento, para quem ainda não conseguiu construir sua vida a dois e tal. Por que que eu de repente não consigo? Por que que eu atraio certo tipo de pessoas? Ou só certo tipo de pessoas? Eu estou atraindo aquilo que eu sou. Nossa, que forte, né? Nossa, mas não, eu não sou essas pessoas que eu estou atraindo. Observa, faz essa pergunta, né? O que em mim permite, atrai ou mantém esse tipo de relação? Por que que eu estou submetendo a isso? Por que que eu estou aceitando isso na minha vida? Por que que eu estou aceitando esse tipo de relacionamento? Por que que eu estou deixando as pessoas falarem comigo? Agora, não só no conjugal, né? Mas nas amizades. Poxa, por que que eu tenho que me humilhar para poder estar perto dessa pessoa? Por que que eu tenho que aceitar esse tipo de situação para estar lá, para fazer parte desse grupo? Por que que eu tenho que deixar as pessoas falarem mal comigo, me maltratarem, me humilharem, fazerem piadinha de mim? Tem pessoas que aceitam. Por quê? Elas querem ser aceitas. Então, esse nível de consciência desloca o indivíduo da posição de vítima relacional para o arquiteto das próprias conexões. Quando eu começo a refletir, quando eu começo a pensar, eu começo a ser esse arquiteto. Eu começo a construir minha própria história, começo a construir minha própria vida. E aí as pessoas geralmente não aceitam, porque elas perdem esse padrão. Elas não conseguem associar isso. Então, quando a identidade evolui, incompatibilidades tornam-se evidentes naturalmente. Muitas relações deixam de existir sem confronto, apenas por desalinhamento. Volta naquele ponto que a gente falou lá da MEI. Talvez vocês já viveram isso também. Quando a sua identidade começa a evoluir, você começa a crescer, você começa a participar de ambiente como esse daqui, você vai evoluindo, e aí essas relações deixam de existir sem confronto, porque já não tem mais compatibilidade. Não bate mais. Aí é cada um para um lado, cada um para o outro, você nem se vê. Aí quando você percebe, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, já não tem mais aquele clima. Vai se afastando normalmente. E aí eu quero deixar para vocês uma tarefa para vocês executarem essa semana. E é uma tarefa importante que tem a ver com o conteúdo da aula dessa semana. O que você vai fazer? Você vai realizar um mapeamento da consciência relacional. Você vai listar 5 relações de convivência mais frequentes atualmente, 5 pessoas que você mais convive, identificar quais emoções predominam após cada interação, quando você interage com ela. Expande, existe uma neutralidade ou existe um desgaste? Uma das 3. Você vai observar padrões comuns entre essas relações
mentalidade, hábito, conversas e visão de futuro. Não sei como que tem sido esse ambiente aí. Vai identificar qual aspecto pessoal é reforçado por esse ambiente relacional. Como que você reforça todo esse processo. E vai registrar qual versão pessoal tende a emergir quando inserido nesse círculo, né? Quando você está nesse meio, quando você está nessa rodinha, quando você está com essas pessoas. Qual que é a versão pessoal que está ali? Quem é você quando você está nesse meio? O objetivo não é julgamento, mas é clareza. E aí a gente precisa entender que consciência procede transformação. Quando eu identifico isso, eu começo a buscar transformações. Começo a observar o que está acontecendo comigo. E aí eu abro para dúvidas, perguntas ou compartilhamento. E aí vocês podem abrir o microfone e falarem um por um. Boa noite. A minha experiência hoje foi na academia. Eu treino e uma das minhas colegas lá convidou para a gente ir no Caminho do Vinho, que é uma, para quem não é daqui, é uma região que tem muito café colonial. E aí eu disse que eu só poderia ir ou no sábado ou no domingo, porque durante a semana não tinha como. Daí ela falou, então eu vou chamar a fulana para ir. Eu falei, tá bom. Daí chegou a fulana. Vamos, não, vamos esperar para ser fim de semana para a Josi poder ir. Não, mas ela não pode. Eu falei, não, fim de semana eu posso. Não, não sei o que. Eu falei, não, você está colocando palavras que eu não falei. Tá me chamando de mentirosa? Eu falei, tô. Aí ela, então a gente não vai mais. Eu falei, então a gente não vai mais. Só que assim, eu falei todo deboche mesmo, né? E vim embora rindo. Então, assim, por que que eu estou contando isso para vocês? Porque, assim, desde que ele está falando, o ambiente realmente faz toda a diferença e faz com que a gente traga também os nossos padrões ruins, mas nós temos padrões bons também, né? Então, eu estou puxando muitos padrões bons, porque eu estou quebrando meu padrão do afeto. Ele está altíssimo, mas eu estou quebrando. Então, quando vem alguém falando, quando ela falou, você tá me chamando de mentirosa? Tô, porque é mentira que ela estava contando. E era um padrão que eu tinha quando eu não tinha identidade. Então, dentro da casa dos meus pais tinha muito essa questão da mentira, e era uma coisa muito forte, e era escancarado, tipo o que ela fez hoje, sabe? Então, eu também mentia bastante, até que encontrei um ambiente diferente, pessoas, um grande gerente conversou comigo e falou assim: olha, você vai ter que mudar, senão você não vai crescer na empresa. Porque se você for liderar, as pessoas têm que confiar no que você está falando. E aí foi quando realmente virou a chave, aí eu comecei a parar com isso até o momento que. Então, quando alguém vem e me conta uma história, eu presto atenção. Depois eu conto essa história para outra pessoa, e eu falo, não, peraí, tem coisa que eu não estou entendendo aqui. Aí, se ela é muito próxima, aí eu comento, olha só, naquele dia você contou, acho que tem que olhar para isso. Mas se ela não é, eu simplesmente me afasto. Porque eu já vi que o padrão é dela, só que eu não quero que combine comigo, porque essa é a versão anterior. Aí é menos uma amiga na academia. Né? Mas às vezes pode ser bem melhor, né? Não, eu tô muito tranquila. Olha, na academia eu não levo nem água, porque é perto, então eu vou certinho, o tempo de 1 hora. Eu vou e volto. Então eu não fico conversando. E elas ficam chateadas com isso, porque às vezes eu tenho coisa para fazer, né? Eu treino no meio da tarde, então elas não gostam disso. Mas isso aí é uma questão dela, dá o direito delas não gostarem de mim. Tudo certo. Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Uma dúvida. Então, assim, qual seria o próximo passo? Como eu estou quebrando esse padrão do afeto, qual seria o próximo passo? Porque eu também não quero ser grosseira com as pessoas, porque eu já fui muito, versão anterior, já não sou mais assim. Mas é porque eu vejo que o povo quer se folgar comigo às vezes. Você diz Então, próximo passo no quê? oi? Próximo passo no quê? Para quebrar essa questão do afeto, dessa questão da aprovação, porque isso vem lá de trás, né? Não Uhum. teve o abandono e tal, rejeição, então ainda em alguns momentos eu me pego ainda querendo aprovação. O dela não aconteceu, mas porque eu acho que ela é distante de mim, né? Então é uma pessoa que eu falo só na academia e tal, não tenho contato fora,
Mas quando vem alguém muito próximo, eu ainda estou meio, eu acho que eu ainda estou um pouco ainda querendo essa aceitação, essa aprovação para manter. E às vezes a relação não está legal mais. Mas não pelo outro, é só Uhum. eu. Mas, Eu ó, que mas você entendeu que não é uma coisa assim, simples, e não é uma não, coisa que porque exatamente, que é um padrão é um que a nossa, padrão. que a nossa mente Eu vai já buscando. percebi, eu estou há mais de um mês nessa história. Isso. Todo dia que vem, Você acabou de falar, você cresceu no ambiente. eu cresci num ambiente Então, assim, de assim, abandono, isso foi rejeição, inserido. Esse registro está inconsciente, um registro. Nossa, entendeu? do Então, a registro. mente vai buscar associar, como a gente falou, ela faz essa associação. Então, eu encontro esse padrão de pessoas que vão me dar aprovação. Então, por exemplo, é esse caso que aconteceu. Tua mente buscou um padrão, então, tô nem aí, se ela não me aprovar, tá tudo certo. Mas alguém familiar, porque é por causa do ambiente, pode fazer a diferença. Ah, então eu gostaria de ter. É um processo. Você está no processo. Você está conseguindo rejeitar, por exemplo, essas pessoas que talvez você não rejeitava antes. Ah, tá tudo bem. Se essa mulher não gostou, se ela não quer falar comigo, tá tudo bem. Não precisa da aprovação dela. É aí que vai começando. O próximo passo está nisso. É você continuar nessa pegada. Então você vai não se importando com muitas pessoas até chegar a um ponto que você fala assim, também não tô nem aí se é familiar ou não. Poxa, meu posicionamento é esse. Se vai gostar ou não, tá tudo certo. Mas é treino, né? Você vai fazendo e você vai criando novas associações. Hoje foi uma associação rumo a isso que você está buscando. É, e eu estou muito atenta a respeito disso. Então, quando vem, não sei o quê, vamos fazer tal coisa, aí eu já paro. Antes, vamos. Tá, mas agora tá, vamos para onde? O que que eu não tenho que fazer? Ah, não, hoje eu não quero ir. Por quê? Aí eu falei, não, você está perguntando por quê? Porque o meu não foi correto. Né? Porque não é não. Não quero ir. Tá bom. O outro tem que aceitar, eu não quero ir. Então, eu estou começando, eu já entendi o processo, né? Então, tá bom, vamos lá, firme e forte. Tá aí. Mais alguém?